Olá, eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu trouxe uma mente brilhante aqui para falar sobre literatura e mediatização. É a professora Beth Lima. Oi, Beth, tudo bem? Oi, Gostou da André. chamada? Gostei. Mentes brilhantes. Pois é. Fico contente, né, de estar aí nesse métier das mentes brilhantes. Pois é, uma mente brilhante e, pro meu prazer, uma mente brilhante que trabalha comigo no PPG. Quer coisa melhor? E nós somos colegas lá, né? Reunir essas mentes brilhantes. Pois é. Você da linha 1, Sim, eu da linha linha 1. 2, você mais Isso. ligado à linha de literatura, eu de linguística. E Literatura, leitura e cultura. exatamente. E esse programa dá a chance também de a gente poder conhecer o trabalho um do outro, né? Sim, sim, isso é E importante. eu sei que você trabalha com essa relação entre literatura e mediatização. Queria primeiro que você explicasse como é que a gente pode definir literatura e mediatização e também como é que você chegou a esse tema. Definir não seria o termo, né? Uhum, Sim, conceituar. Porque é um termo também que ele tem cercado de uma certa complexidade ou de uma pluralidade de vozes. Porque se a gente for pensar em vários campos do saber, né, a mídia tem, diríamos assim, se espraiado, né, disseminado, in interagido e, diríamos assim, quase que tomado conta de determinados, segmentos, né. uhum. Então, obviamente que da comunicação social não precisa nem se dizer esse respeito, mas se a gente for pensar, né, a mediatização é um processo em que a mídia, ela já não é vista mais como um fator isolado, né, da sociedade, não. Ela passa a integrar, a interagir e a impactar as relações dentro da própria sociedade e as práticas sociais, né. E aí, no caso, eu jogo as práticas literárias, quer dizer, o campo literário também é afetado, é impactado pela pela mediatização, digamos assim. Porque, o que que a gente observa, né, se a gente voltar um pouco, quando surge o jornal, né, no Brasil, lá no século XIX, então você tem, naquela necessidade da criação de conteúdos para o jornal, claro, não eram só notícias que apareciam ali naquele momento. Então, quando o jornal chega, os escritores passam a entrar nas redações de jornais, né, a participarem, porque o jornal via o escritor como aquele que poderia trazer um conteúdo. Quer dizer, há uma semelhança com o mundo de hoje, da geração de conteúdos, nós podemos fazer essa ponte, essa relação. Então, os escritores, o que que ocorria ali no século XIX, né, já? Ele poderia colocar um livro inteiro no jornal? Obviamente que não, porque o jornal ele tinha suas colunas, né, então o escritor ele tinha que respeitar aquela forma da coluna. Então ele tinha que escrever dentro daquilo, então ele tinha que diminuir, né, Havia um a limite e já. aí pronto, aí a gente já tem o limite, ele tinha que escrever dentro daquele limite. Que tema que ele tinha que escrever? Então, assim, ali muitos escritores começam a criar ou começam a surgir formas que precisavam se adequar, né, Isso no século isso XIX. no século A XIX. gente fala de mediatização, mídia, parece algo muito recente, né, Beth? Não, e não é recente se a gente for pensar que dentro do processo da mediatização, você tem aí as mídias digitais, Uhum. mas isso é uma coisa. Então, assim, quando você trata das mídias analógicas, né, no caso aí vem a TV, o rádio, né, por exemplo, o podcast. Sim. É uma plataforma de áudio hoje, né, o podcast. Então, assim, ele também está dentro do processo de mediatização, mas já dentro desse conceito do digital, Uhum. né, que aí já é uma outra coisa do rádio analógico, né, que, enfim, que ele tinha uma grade de programação, que fazia aquela própria sequência
que era a mesma coisa da televisão, divide a vida da pessoa no dia, né? Então você tem a programação da manhã, aí vem os programas mostrando, aí tem aquele do almoço, né? André, olha, não quero revelar essa questão da idade, né? Ai, Que é Jesus. complexo isso. Mas eu lembro, né? Eu lembro, né? Eu ouvi falar sobre É. isso aí, que Viu pelo vi YouTube? pelo Pronto, YouTube eu que falo isso. tinha um tempo em que, né, no interior, né, de onde eu sou, de Minas Gerais, que É, a rádio no final do dia fazia uma crônica, né, do final do dia, aí lia aquela crônica, aí, por exemplo, depois tinha Ave Maria. Então, verdade. se fazia toda. Então, assim, o rádio seguia como se fosse aqueles movimentos do cotidiano da pessoa, Uhum, né? Como a televisão também fazia. Então, a televisão tem. Ah, o Jornal da Manhã, depois o Jornal do Meio-Dia, a novela da tarde, e aí vai, né? O Jornal da Noite, a novela das 9 que começa, a novela das 8 que começa às 9, uhum. né? Pois é, já bagunçou isso aí, É, né? quer dizer, mas aí se você vai para uma plataforma de streaming, não. Na plataforma de streaming, você chega lá, você não tem que, não existe essa questão do hora, do momento, não. E, por exemplo, a novela não tem mais aquela história, né? Bom, eu preciso amanhã esperar o horário para eu assistir o que vai acontecer, né? Porque o corte da novela é o mesmo corte da época dos folhetins de jornal. Então, os folhetins que vinham no jornal no século XIX, lá no rodapé, e aí a pessoa lia, e aí, quer dizer, qual que era a estratégia do escritor? Era fazer o gancho, e o gancho era colocar o clímax daquele final para no outro dia a pessoa comprar o jornal Uhum, e continuar a ler a história. Então, assim, quer dizer, a TV, ela pega essa, né, diríamos assim, esse processo de mediatização do jornal, vai migrando, né, vai para TV, e a TV vai usar isso na telenovela. Então, a telenovela tinha a mesma questão, terminava naquele auge do gancho, para no outro dia você ter que assistir naquele horário, pessoas passavam, né, o dia todo comentando, nossa, o que vai acontecer? E não sei o quê. E o streaming não. Se eu quiser maratonar a novela, eu sento, eu passo a tarde toda vendo todos os capítulos que estiverem disponíveis para mim. Então, assim, aparentemente, parece que é uma coisa assim. No dia a dia a gente não presta atenção, parece que é uma coisa pequena, mas não, isso é de grande impacto, essa mudança, uhum. né, da questão do streaming, porque assim, as pessoas agora, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, né, não nós estamos passando por um processo de uma presentificação, é um presente eterno, né? Então, assim, você lá no streaming, você não tem que ficar pensando que amanhã eu vou fazer, não, você faz aquilo na hora que você quiser, como você quiser, a hora que você quiser, não existe, não existe isso, né? Então, assim, é exatamente essas modificações que eu estava dizendo que lá no século XIX, quando os escritores entram, quando os escritores entram nas redações e começam a ter que adaptar a escrita dele a essa mídia, nós já estamos passando, então, por um processo de mediatização, porque você está tendo que fazer essa interação entre a forma dele de escrever para aquela mídia. Então, assim, aí que vai surgir. Muitos estudiosos vão perceber que uma das primeiras formas híbridas entre mídia e literatura, que é a crônica. Então, assim, quando a crônica surgiu, ela surgiu porque era um texto curto, Uhum. que falava do cotidiano, né? E podia estar numa coluna, né? E aí, daí que você vai ter no Brasil que vão surgir, né, a era de ouro dos cronistas, né, Uhum. escritores que fizeram a carreira, mas são reconhecidos como grandes cronistas, como Carlos Drummond, Clarice Lispector, ou então, obviamente, que eu vou lembrar, não tenho como não trazer os grandes mineiros, né, Rubem Braga, também Sim. Drummond é mineiro, e Paulo Mendes Campos foram grandes cronistas que escreviam para os jornais, né? Então, assim, a crônica é um exemplo,
né? Mas essa interação, a gente vai lembrar, por exemplo, não sei se você conhece, um escritor chamado João do Rio. João do Rio é um dos escritores mais interessantes que nós temos aí nessa relação da mediatização. Quer dizer que nesse momento ninguém está falando sobre esse termo, obviamente. Esse termo ele surge agora no século XX, com vários estudiosos da comunicação e de outros campos, né, do saber aí, de conhecimento. Então, João do Rio, lá no século, lá na virada do século, né, nos 1900 que a gente fala, ele era um sujeito altamente antenado. Então, ele foi um grande cronista e ele percorria a cidade tentando descobrir coisas que ninguém falava no jornal. Ele é de Minas? Não, ele é do Rio. É do João Rio. do Rio. Ah, do Rio. É do Rio de Janeiro. Por isso, João do Rio. O nome dele era Paulo Barreto, mas ele usava o pseudônimo, né, João do Rio. Então, assim, ele foi um dos primeiros, né, diríamos, repórteres que sobe o morro, né? O morro no Rio de Janeiro era uma coisa totalmente desconectada da cidade. Ele vai subir o morro para conhecer candomblés. Depois ele vai em igrejas evangélicas que ninguém conhecia para saber como era. Depois ele faz algumas crônicas falando sobre a morgue, que a morgue é o Instituto Médico Legal, né? Vamos dizer, ele foi ali para descobrir como é que eram as pessoas que ficavam ali, como é que era, né? Como é que era a vida, por exemplo, dessas pessoas que ficavam em torno ali da morgue e tal. Ele é um dos primeiros a escrever sobre o cinematógrafo. Então, assim, quando o cinematógrafo surge lá, em 1899, na França, e depois chega ao Brasil, né, as pessoas não entendiam, né, aquela questão do cinema e tal, e ele começa a escrever, fala, olha, na verdade, assim, as fitas, né, do cinema, ela também são como a vida, né? Então, assim, vem uma trágica, vem uma fita cômica, vem outra fita. Então, assim, aí ele traz para as crônicas muitas, diríamos assim, histórias que poderiam estar no cinema. E ele vai escrever um livro, né, com várias crônicas chamado Cinematógrafo, né, porque ele começa a observar que a escrita também podia ter um ritmo de cinematógrafo. Então, aí que você começa a entender também diríamos, esse processo de mediatização que você tem o cinema absorvendo também histórias da literatura e a literatura absorvendo a linguagem do cinema, né? E João do Rio vai mostrar isso muito bem. É um trânsito de dois lados. Exatamente, exatamente, porque que eu chamo de vasos comunicantes, né? O que são os vasos comunicantes aí nesse sentido? A literatura vai fornecer ao cinema muitas histórias, mas, ao mesmo tempo, a linguagem do cinema vai fornecer para os escritores uma nova forma de escrever, que é o quê? A montagem, o corte, né? Então, você tem muitos escritores que vão usar essa técnica da linguagem do cinema. Tanto que se diz que o storytelling, que agora está na moda, né? Storytelling, ele vem justamente dessa percepção cinematográfica. Observar como os filmes de Hollywood faziam sucesso. Qual era a roteirização que tinha ali. Exatamente. Então, assim, observe que se a gente for pensar nessa interação dessa mídia, né, com a forma da escrita, então isso não é de hoje, né? Então, hoje é que a gente está chegando a um, diríamos assim, vou usar o termo, né, paroxismo, né? Que chegou ao máximo. Porque você tem, né, se a gente for pensar nesse processo, por exemplo, a televisão, quando ela surge. Quando a televisão surge, a forma como a televisão buscava conteúdos era na literatura brasileira. Então, assim, lembre, não vou falar assim da sua idade, nem lembrar desse momento, assim, né? A gente ouviu falar muito pelo YouTube de várias novelas. Senhora, né? Era José de Alencar. Então, você tinha, assim, outros, Escrava Isaura, que fez grande sucesso, né? Então, você tem essas novelas que fizeram grande sucesso, todas vinham da literatura brasileira, né? Que aí se começa
os E as séries também, né? As séries de as televisão, séries, muitas né? séries. Quer dizer, por que que Jorge Amado, a obra de Jorge Amado, tornou uma das obras mais conhecidas no Brasil? Exatamente por causa das novelas e de séries. Então, Gabriela, Dona Flor, Seus Dois Maridos, aí vem outra série de obras dele que foram adaptadas. Então, a adaptação, que aí o nome já está dizendo, das obras literárias, e Jorge Amado se tornou um dos maiores, diríamos assim, obras, uma das maiores obras que foram adaptadas para o cinema, para a televisão, né? Então, assim, por incrível que pareça, isso incide em coisas que a gente nem imagina. Quando as pessoas vão fazer turismo em Ilhéus, qual é a primeira coisa que as pessoas procuram lá? Elas querem saber onde é o Vesúvio, o bar que está lá, né? As pessoas querem saber onde é o Bataclan, né? E então, assim, o que o turismo de lá fez? Investiu nesses lugares que estavam na ficção de Jorge Amado, né? Então, assim, veja como é que o imaginário que está na mídia impacta tão grandemente o público a ponto do público buscar nesses lugares, né? Não assim um turismo real, mas um turismo de ficção. Eu chamaria de um turismo de ficção. E trago uma historinha bem interessante que já é lá na Inglaterra, né? Os romances, né, de aqueles policiais, né, do grande Conan Doyle, né? As pessoas mandavam cartas para o detetive, né? Mandavam cartas e um banco foi e fez a casa, né, do Sherlock Holmes, grande detetive Sherlock Holmes. As pessoas mandavam cartas para uma personagem fictícia, né? E aí, só que era o endereço de um banco. E o banco foi recebendo essas cartas e aí decidiram depois fizeram ao lado do banco uma casa que seria uma reprodução da casa de Sherlock Holmes, né? Então, assim, quer dizer, hoje você pode ir a Londres e visitar essa casa. Criaram a ficção. Criaram a ficção. Então, assim, quer dizer, você vê o poder que esse imaginário tem, como Harry Potter. Sim. Né? Quer dizer, Harry Potter se tornou, além do filme, você tem aí parques, né? Você tem, hoje, inclusive aqui em Salvador, eu vi uma notícia dizendo que uma lanchonete abriu uma lanchonete temática, toda em torno do Harry Potter, né? Então, assim, veja como esses... que se inicia lá no livro, na ficção, aí você passa por esse processo de mediatização, né, em que ele vai para o cinema, do cinema pode ir para o streaming, do streaming você tem, é um processo de transmídia também, né? Vai para outras plataformas, vai para outras mídias, você tem todos esses processos acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que às vezes assim, a gente não pode falar definir, porque são processos que ocorrem concomitantes com outros processos também. Intermedialidade, transmedialidade, né? Só esse processo aí do romance ir para o streaming, ir para o cinema, ir para jogos agora de games, né? Ou games se transformando em filmes, em livros. O videogame hoje é diferente do que a gente jogava lá naquela época, né? Não sei se você já pegou aquela fase do Atari. Ai, não é da minha época. Pois é, o jogo hoje, muitas vezes, é uma história que é contada. Sim, Você sim, tá sim. acompanhando ali um filme. Sim, são Tem narrativas. Narrativas, exatamente. E isso aí, André, nos mostra algo muito importante dentro da literatura, que a gente vê a necessidade que o ser humano tem de narrativas. Pois é. Né? Então, assim, quer dizer, tem uma forma, né, ou um formato, ou uma forma literária também muito apreciada pelas pessoas em geral, que são essas narrativas fantásticas, né? Ou essas narrativas de fantasia,
claro, Harry Potter tá, O Senhor dos Anéis, quer dizer, Tolkien, quando escreve O Senhor dos Anéis, eram calhamaços, e quando se torna o filme Senhor dos Anéis, quantos de nós ficamos ali 3 horas no cinema assistindo aquele filme, né, com todas aquelas personagens que na nossa imaginação nem, né, diríamos assim, bem distante do nosso mundo, do cotidiano, mas que nos impele, né, nos mobiliza essas narrativas, porque assim, é o que eu estava falando, o desconhecido ou esse universo, ao mesmo tempo que você tem aquela fascinação, né, pelas histórias de assombração e tudo, você também tem um medo. Então, isso tudo faz você mobilizar você para esse tipo de narrativa, porque o ser humano tem necessidade de narrativa, E de né? sair do lugar comum. Isso, Porque a literatura trabalha muito com a verossimilhança. Não é necessariamente a verdade. É a sim. aparência da É o que verdade. poderia ser. O que poderia ser. É, Você diz, né? olha, aquilo é impossível de acontecer na vida real, mas é possível de acontecer ali. E eu quero estar ali, quero sentir um pouco disso. A gente sente isso em filme. Quantas vezes você vê um filme de assombração e toma aquele susto com algo que, na realidade, é impossível de acontecer, né? É interessante você falando sobre essa questão, que é aquelas narrativas do século XIX, né? Que você tinha muitos lobisomem, vampiro, né? Que as pessoas tinham medo daqueles lugares misteriosos em que à noite, né? Quantos, né, de nós assistimos aqueles filmes do vampiro, ou que ficou famoso do Bram Stoker, né? Do Drácula, Sim. e todo mundo fica pensando naquele ser híbrido, né? Que ao mesmo tempo é homem, mas ao mesmo tempo é um animal, é um morcego, que dorme o dia todo e que sai à noite. Então isso vai povoando a imaginação das pessoas, e o próprio lobisomem, você vê que sempre é o híbrido, né? É sempre é o híbrido. E aí o que que ocorre? Quando Freud, né, começa a estudar a questão do inconsciente, do subconsciente, dos sonhos, ele começa a observar que os nossos sonhos são narrativas. E que são narrativas necessárias, que nós precisamos, é, diríamos assim, trabalhar o nosso cotidiano quando a gente dorme por meio das narrativas. Então, ele falou várias formas, diríamos, de medos, de terrores, que nós temos, eles são transformados em narrativas, né? Então, assim, muito, né, dos escritores naquele período começam a ter que transformar até a forma de escrever, porque Freud responde muitas coisas aí através dessas teorias, da teoria dele dos sonhos, né? Então, assim, muitas respostas aparentemente são dadas ali. Então, assim, depois o que, que vai ocorrer? Essas narrativas elas passam a ter outro caminho, né? O caminho das narrativas insólitas, né? Porque essas narrativas ali da assombração, dos monstros, né? O que se coloca, todos nós temos monstros que nos habitam, né? Que ele pode sair a qualquer momento, né? Pode emergir a qualquer momento de você e que você não sabe, né? Um ataque de fúria, Sim. alguma coisa que seria esses monstros. Então, assim, aí você tem depois desse momento, já lá para o século XX, começam a surgir também, depois, já na década de 30, essas narrativas de ficção científica, né? De mundos aparentemente inexistentes. Então, assim, o que que você vai nesse processo de mediatização que você tem, né? Desses universos que vão se fundindo dentro de processos em que você tem uma técnica de audiovisual, né? Isso já no século XX. Com o advento da internet, aí as coisas vão mudando, né? No princípio, as pessoas não entendiam muito esse universo, né? Da internet, desse mundo que, diríamos assim, com um clique, né? Você entrava para um outro mundo, né? Em que você está conectado com pessoas do mundo todo por meio de uma rede, né? Então, assim,
o que que vai ocorrer? Essas histórias que estão ocorrendo, né, e nos livros, elas passam a ser virtualizadas, né? Elas começam a entrar e por meio de blogs, por meio de histórias, escritores e também por meio de fanfictions. Então as pessoas começam, os próprios usuários começam a pegar aquelas histórias e falam, bom, eu não estou gostando desse final, eu quero mudar esse final. E começam, por conta própria, a criar esse universo de fanfiction em que muda o final, muda o protagonista. Eu quero que agora o Harry Potter já não seja o protagonista bonzinho, ele vai se tornar mal, né? E aí começa esse processo, e esse processo começa a ser feito antes em revistas artesanais, né? Chamada Pulp, e aí que era Pulp Fiction. E depois, assim, com o advento da internet, esses fãs, né? Principalmente o start foi com os fãs da Jornada nas Estrelas, eles passam a habitar, diríamos assim, esse mundo virtual e fazer dessas histórias dentro de plataformas, né? Nia Fanfiction. E é interessante, porque assim, os fãs passam a se tornar esses protagonistas. Os coautores acabam sendo coautores. E esse é o processo mais recente, né, Beth? Sim, é recente que eu digo assim, quando começa, né, esse processo aí da internet, eles começam a migrar, na década de 90, depois no ano 2000 é que começa a ter grande, diríamos assim, o boom, né, dessas várias narrativas. E aí o que que vai ocorrer? Surgem os blogs que surgem na internet lá 1998, ano 2000, eram o quê? A princípio eram formas ou como seria um diário de bordo, né? A pessoa colocaria o vlog, né? Colocaria ali o dia a dia dela e tal, tal, tal. Mas aí alguns escritores começaram a ver que também poderia ser uma forma de escrever. E passam a escrever. E aí, ali, e muitos começam a surgir nesses blogs. Então, o blog, diríamos assim, foi uma das primeiras formatos dentro da internet que aí passa a ser usado por escritores para também contar suas histórias, fazer sua ficção, né? E muitos que não tinham, diríamos assim, por isso que a gente fala que o campo literário ou a instituição literária, ela também vai ser impactada pela essa mediatização. Porque se você tem dentro de um campo literário, essa instituição literária em que você tem você tem o mercado, você tem a editora, você tem o escritor, né, que tem seu editor. Com o surgimento dos blogs e esse universo da internet, ele não precisa mais de uma editora física para ele publicar. Ele pode escrever ali, né, colocar o texto dele ali, né? E isso vai só se acirrando também com as plataformas, com as redes sociais, né? E com os e-books também. Hoje você pode escrever um livro em forma de e-book gratuitamente e até comercializar. Exatamente. Então, assim, esse universo que a gente vai chamar também, que ele é gestado dentro de uma cultura da participação, em que o usuário, ele é conclamado pelas plataformas, por exemplo, o YouTube, a coloque seu vídeo, né? Faça você seu vídeo. Você está gerando conteúdo, né? Então, assim, dentro desse processo de cultura da participação aí, você tem esse momento em que o escritor, ele passa a ser agente cultural de si mesmo, Uhum. né? Que ele coloca o texto dele ali, né? Ele faz a ficção, ele faz, diríamos assim, a divulgação, né? Ele começa a fazer a gestão cultural da própria carreira, diríamos assim, a reboque dessa instituição ou desse campo literário institucional que tem suas regras, tem sua, né, diríamos assim, toda uma organização em que a internet vem e, diríamos assim, faz uma disputa, né? Se torna um campo de disputa. Então a internet tem sua forma, como por exemplo hoje quando você tem aí os influencers, né, digitais,
mas que voltados para a questão do livro, que aí você tem o YouTube, você tem a comunidade BookTube, que aí você vai falar dos booktubers, aí você tem os TikTokers, você tem toda essa, diríamos assim, essa galera, né, de pessoas que não são, diríamos assim, profissionais ou das letras, ou da linguagem, ou são reconhecidos como... Não, simplesmente aquela história. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e um livro para conversar sobre... E para indicar também, E para né? indicar. Então, assim, se você assistir um desses canais, você vai observar lá. Ou uma adolescente falando a respeito de um livro, e aquilo ali ela já cria um nicho de adolescentes que se sentem representados por ela, porque ela está falando de um tema, de um assunto que é do dia a dia deles, né? Então, hoje você tem também essas bolhas, ou esses nichos, diríamos assim. E se você for observar um influencer desse, um youtuber, um booktuber, um tiktoker, observe ali uma estratégia audiovisual. Eles estão no quarto deles, aí naquele quarto você tem uma cama meio em desalinho, um ambiente que a princípio parece assim tão despojado. Isso. Mas não tem... O despojamento ali é tudo uma estratégia de fazer quando aqueles usuários vão assistir ele falando de um livro, ele sinta aquele ambiente íntimo, da intimidade do quarto. Uma forma de conexão. É uma forma de conexão. Estou conversando com vocês sobre um livro que me toca, que eu gosto, que, né, enfim, que é cheio de afeto. Então, eles criam esse ambiente, eles criam essa intimidade, e isso vai trazendo mais usuários, né, para aquele canal, diríamos assim. E aí depois, obviamente, nós temos outros fatores que tem o impulsionamento, tem o engajamento, tem a monetização, né? Muitos influencers hoje em dia vivem só disso, porque as editoras, ao contrário desse universo da instituição literária, começou a ver nesses amadores, a princípio, aí, longe do universo dos críticos literários profissionais que indicavam os livros e davam valores, né, um valor na leitura, eles não. Eles têm, diríamos assim, muitos seguidores, e isso impulsiona a editora e manda livro para eles falarem, depois pagam para eles estarem em feiras literárias, em festas literárias. Então, assim, observe que é um universo totalmente à parte desse campo institucional, e que, então, estamos diante desse processo de mediatização. Você vê, Beth, nesse processo de mediatização, a presença da crônica, da escrita da crônica no audiovisual. Pergunto isso porque crônica como relato da vida, né? Sim. Eu vi há um tempo 2 vídeos, um vídeo de uma moça vendendo um panetone. E ela apresentava o panetone como se fosse um panetone muito profissional. Sim. E a outra, ela mostrava o processo de confecção do panetone numa cozinha comum a todos nós, com um pouco de farinha ali, uma panela virada aqui, e ela fazendo artesanalmente aquilo tudo. E aquele vídeo do panetone caseiro teve muito mais curtidas do que o vídeo profissional de panetone. Então você acha que esse também é o processo de criar uma crônica no audiovisual para engajar as pessoas? Eu não vou dizer que é uma crônica, né, assim, nesse sentido lá, mas eu vou dizer que é uma nova forma que as pessoas estão encarando, de que não querem ver uma cena armada como se fosse lá com o diretor, né, com um roteiro. Não, eles querem ter a impressão que aquilo assim é algo do dia a dia. A vida de verdade. Da vida de verdade. A vida como ela é. A vida como é.
diríamos Não só assim. isso. E assim, eu não quero ver um autor, eu quero ver uma pessoa comum. Como eu. Uma A pessoa. identificação. Exatamente. Então, assim, o processo é que você, que mais que se diz hoje, da representatividade, ou de que você veja aquela situação e fala, olha, é gente como eu, né? Faz o dia a dia como eu, não é tudo, né? Olha, essas cozinhas, né? Gourmets que mostram tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo muito no lugar, tudo acontecendo. É como se fosse assim, esterilizado, Uhum. né? Não. É coisa melhor que a pessoa olha e fala, poxa, é igual tá a minha casa, eu não consigo fazer um bolo que fica tudo limpinho, tudo arrumado. Não, é farinha pra cá, é sujeira pra lá, é a pia cheia de coisa. Então, assim, a pessoa olha e fala, bom, isso eu me identifico, Uhum. né? Porque é alguém como eu, né? Então, assim, diríamos assim, essa vida como ela é e que as pessoas querem ver a sua realidade, o seu cotidiano representado, isso a internet tem demais. Por isso que os vídeos do YouTube, né, hoje qualquer pessoa, né, se sente, diríamos assim, habilitado É. para falar. Então, assim, por isso que muitos estudiosos, né, mostram que assim o amadorismo, né, a emergência do amadorismo nesse sentido, né, que eles muitos condenam, não veem, né, como aquilo que eu falei, tem um efeito colateral. Então o efeito colateral hoje, assim, eu vou para uma festa, eu não contrato mais um fotógrafo. Eu tenho uma câmera, né? O celular tem tudo. O celular tem a câmera, tem a edição, tem os cortes. Você tem o celular e tem uma equipe, porque todo mundo leva o seu celular e tira a sua foto também, depois Isso. E compartilha. depois compartilha. Então, assim, quer dizer, observe que nisso aí um rastro de profissionais foram ficando para trás, Uhum. né? Então, veja, olha, ouvi dizer, viu, André? Ouvi dizer que as Uhum. pessoas faziam curso de datilografia. Nossa, é mesmo? Vou contar um segredo. Você sabe o que eu fiz? Anne também teve, né? Rapaz, e sabe o que eu aprendi? Nada. Não Olha, consegui. eu não queria Eu falar cato isso, milho até não, né? hoje. Ó. Asa, né? Ai, olha. Asa, era era o exercício, asa. Então, assim, você tinha, então, inclusive tem um filme chamado A Datilógrafa, que é bem interessante, que tinham concursos mundiais Uhum. de datilografia. Então, assim, quer dizer, quando a internet veio, esse profissional que, inclusive, fazia teste, né, para entrar na empresa, você fazia teste para ver quantas toques você dava por minuto para entrar na empresa. Né? Eu vi dizer que uma pessoa fez esse negócio aí, viu? Era secretária e fez esse teste aí para entrar, né? Temos um profissional aqui, Pois olha, da datilografia. é datilografia. Quem quiser aprender datilografia, pode contratar a Beth. Pois é, entendeu? Tinha que fazer esse processo para entrar na empresa. Então, assim, essa profissão foi. É. Observe, na nossa cidade a gente via vários laboratórios da Kodak, né? Uhum, sim, verdade. Observe hoje, quantos lugares você encontra um laboratório? Não tem. Dificilmente. Porque, primeiro, as pessoas hoje também não revelam as fotos. Né? Uhum. Poucos lugares você revela uma foto, você não tem. Agora você imprime a foto. Você imprime a que você quer também. Ou então você deixa na nuvem. Sim, Né? isso. Ou você deixa na nuvem, você tem isso. Então você deixa aquilo lá e você... quer dizer, datilógrafo não existe. Fotógrafo. Você não tem mais assim também, fotógrafo. Né? Você também, se você quiser filmar alguma coisa, você filma. Né? Isso. E você coloca lá. Então, assim, o que está surgindo aí de filmes caseiros dentro, né? Aquele rapazinho que ficou muito rico, né? Hoje está muito rico, Luva de Pedreiro, né? Pois é. Receba! Receba! Né? Vou falar aqui para ver se eu fico muito rico também. Receba! Foi um celular na mão e uma ideia na cabeça. E um bordão. Exatamente. Que deu certo, né? Então, assim, ali ele ficou rico. Agora, assim, observe que essas pessoas também
o efeito colateral, sempre vou dizer, o efeito colateral. O efeito colateral também é que muitos passam a se tornar quase que escravos daquela situação. Ele tem que ter um conteúdo quase toda semana, um conteúdo novo, e um conteúdo que tem impulsionamento, um conteúdo que tem engajamento. E assim, de onde vem tanta ideia para fazer aquilo ali? Então vejam que muitos, aquele o Whindersson Nunes, né? Sim. Ele vira e mexe, ele revela claramente que ele tem depressão. É verdade, já vi. Né? Ele fala, vou me afastar das minhas redes, vou me afastar porque eu tô com depressão. Muitos, né? Eu não sei se vocês conhecem a Rita Von Hunt, aquela do tempero drag. Conheço. É maravilhosa. Ela é maravilhosa, porque é uma drag, né? Mas é um rapaz, Guilherme Terrine, que ele tem esse canal, Tempero Drag, e ele traz o mundo acadêmico explicando, assim, de uma forma divertida, vestido de drag, tal, 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 tal. Então, assim, ele ficou muito famoso. Então, ele é convidado por vários lugares, universidades, chamando ele para festas, para palestras, e ele foi entrevistado por um monte de gente famosa aí. Ele próprio, agora, ultimamente, está dizendo que vai dar um tempo das redes sociais. Porque, assim, começa uma cobrança muito grande, porque quando você tem um canal, você também tem que dar resposta e conteúdo o tempo inteiro. Né? Quer dizer, eu chamo de uma máquina de moer carne, porque chega um ponto que a pessoa ela tem que estar ali o tempo todo fazendo algo novo, algo diferente, conteúdo. Então, assim, como é que para a saúde mental? Muitos deixaram, porque não conseguem, né? A não ser que você tenha uma equipe grande, mesmo tendo uma equipe grande para fazer isso aí, não é muito simples. Né? E assim, você manter o tempo todo olhando quantos seguidores eu tenho, não pode baixar, porque se baixar eu perco dinheiro, e assim, quanto de impulsionamento, aquilo lá que eu coloquei, teve impulsionamento, não teve impulsionamento, quanto se torna... Né? É por isso que, por exemplo, você tem, não sei se você conhece o Black Mirror. Sim. Né? No Black Mirror você tem exatamente essa série que mostra assim o insólito dentro da questão da tecnologia. Né? Tem um dos episódios que inclusive eu levei para os alunos para a gente discutir, né? Um episódio que chama Nosedive, que mostra exatamente isso. Quando, por exemplo, a pessoa comprou uma passagem de avião. Aí quando ela chega ao aeroporto, a funcionária olha assim, vê quanto ela tem de seguidor na rede social. Como ela tem um número de seguidores baixo, ela diz, não tem mais vaga no avião. Como assim? Não tem mais vaga. Aí o rapaz chega para trabalhar, quando ele vai passar na catraca da empresa, a catraca, né, bloqueia, não deixa ele entrar, e ele fica sabendo ali na porta que ele foi mandado embora. Mas por quê? Porque mostram que o número de seguidores dele era muito baixo, né? Então, assim, aparentemente, assim, nossa, que loucura essa ficção científica, mas nós estamos sabendo que algumas empresas de comunicação, televisão, está escolhendo atores e atrizes por meio disso aí, pelo número de seguidores que eles têm na rede. Então, assim, quer dizer, é uma ficção? Não sei. Ou é a realidade imitando a ficção agora? Ou o processo está se acelerando. Aí nós temos um processo de mediatização, em que essa mídia, que a princípio parecia isolada, ela não está mais isolada, ela já está... Há uma interpenetração, diríamos, a um ponto, e a uma interação a um ponto em que as práticas sociais dessa sociedade, elas já estão todas conectadas com a mídia, nesse sentido, né? Então, assim, por exemplo, a religião não, hoje em dia, por exemplo, cultos sejam católicos ou sejam evangélicos, estão sendo transmitidos pelo YouTube. Até pela televisão. Tem canal só disso. Só disso. Por exemplo, no período da pandemia,
quer um maior exemplo? Que aí esse processo se intensificou na pandemia, as igrejas fecharam, né? Enfim. E aí o que aconteceu? Qual foi a forma que eles usaram? Foi essa forma, o formato de fazer a missa ou fazer o culto ser transmitido pelas redes sociais. Inclusive, eu já vi, até isso eu já vi, enterros também sendo transmitidos por Sério? velórios e enterros, né? Porque as pessoas não podiam estar lá, mas queriam ver o velório. E o velório sendo transmitido pela rede social, né? Então, assim, observe que você... E também a gente está chegando a esse ponto, né? Quando você lembrou, né? Ou trouxe a questão desses óculos, né? Da realidade aumentada. Sim, que a gente falou nos bastidores até sobre isso, Isso. né? E o metaverso. Metaverso. Também o metaverso, em que hoje em dia há um movimento enorme de imobiliário, de compra de imóveis dentro do metaverso. Para as pessoas viverem, né? Então, assim, tem a questão do avatar. Então, assim, veja que estamos também entrando... O ChatGPT, Sim. né? Que até o próprio criador, né, o Samuel Altman, ele disse assim, olha, precisa de ter regulação, porque o ChatGPT ele pode ser a destruição da humanidade. O criador. O criador. Aí não tem como. Eu, como uma pessoa de literatura, vou conectar logo com Frankenstein, né? Porque você sabe a história da escrita de Frankenstein? Da escrita, eu É, conheço a escrita, a história, né? não, a história da Da escrita, da composição? Ah, eu vou composição, querer saber agora. né? Então, assim, Mary Shelley vai passar um fim de semana com o marido Percy Shelley e Lord Byron, né, que é um grande poeta inglês. E eles estão lá passando o fim de semana aqueles casas de campo ingleses, né, maravilhosas, tal. E eles fazem um desafio. Vamos escrever um texto esse fim de semana e depois a gente vai ler e ver qual foi o texto mais interessante. E quem vai e escreve Frankenstein? Mary Shelley. Ela escreve Frankenstein e aí, obviamente, que foi o livro que foi escolhido. Ela escreveu no fim de semana lá, né? O desafio. O desafio. Então, assim, e o que é a história de Frankenstein? É justamente isso, um cientista que cria essa criatura que é feita de pedaços de cadáveres, mas que ela traz à vida. E assim, nossa, né? Desafiei o universo, desafiei as leis, desafiei Deus e eu criei, o ser humano criou outro ser humano. Só que com o tempo, Frankenstein começa a se deteriorar e passa a tomar ódio do seu criador e quer destruir o seu criador. E destrói, mata o seu criador, o Victor Frankenstein, o cientista. E aí, logicamente, eu conectei, né? Samuel Altman cria o ChatGPT e agora ele próprio diz, precisa regular, porque ele vai ser a destruição. A inteligência artificial vai ser a destruição da humanidade. É o pai do Frankenstein. O pai de Frankenstein. Então, assim, observe que se a gente for pensar como é que todas as coisas, né, estão conectadas dessa forma, né? Então, assim, a tecnologia, ela tem, ao mesmo tempo, ela tem esse lado de facilitar a nossa vida, encurtar a comunicação, mensagens rápidas, tudo isso, né? Um robô, ou a medicina que avança, descobre muita coisa, mas ela tem também o seu lado, diríamos assim, complicado, né? Esse lado obscuro, né? Esse lado que nos amedronta. Então, assim, por isso que Black Mirror, né? O Black Mirror tá aí, a questão das telas, da tela, né? Onde a gente vai, uma tela, né? Hoje, onde nós vamos, uma tela. E essa tela que pode remeter a esse outro mundo, né? E esse outro mundo, de certa forma, desconhecido também, que a gente não sabe até onde a tecnologia pode nos levar, né? Para alguns filósofos da linguagem, inclusive, eles acreditam que o ChatGPT ele pode ser uma destruição da
coisa mais importante que diferencia o ser humano dos outros, a linguagem. Né? Então, assim, onde vamos chegar? Eu tenho um colega que tem estudado o site GPT e já me disse que o problema pra gente, viu? É difícil detectar plágio. É como se fosse uma linguagem que é criada de alguma forma ali. E aí vem esse problema para as pesquisas. Até quanto se pode utilizar esse site GPT para composição de textos, até mesmo acadêmicos? Aí fica uma questão a gente Agora pensar. sim, eu já fiz minhas incursões lá, pelo chat GPT. Você conseguiu detectar Já plágio? joguei, não assim, eu joguei Sim, coisas assim que eu queria saber. Me fale sobre isso. sim. Joguei, me fale sobre isso. Aí Uhum. ele vai falando. E assim, na verdade, o que você tem é que ele traz aquelas informações, mas assim, ele também não tem ambivalências, não tem sutilezas, ele vai direto naquela É mais informação. objetivo. Agora sim, o que a gente não pode ter medo é de também talvez trazer isso para a sala de aula e fazer o aluno, vá lá no chat GPT e faça um trabalho e agora você vai comentar sobre esse trabalho. Você vai analisar o trabalho que o chat GPT e vai tentar ver, assim, realmente é tudo isso? Não é? Faltou alguma coisa? Eu acho que nós temos que agir também dessa forma, Dá né? para levar para a ssala de aula e Eu vou tentar levar. trabalhar como um elemento de pesquisa Eu vou também. levar como elemento de pesquisa. Bom, jogue lá e veja e analise o que ele está colocando, né? Veja o que você acha que falta, não falta, tá bem, não tá bem, o que faltou? Acho que é um caminho, entendeu? Porque Pode ser assim, mesmo. a gente não pode também ficar, diríamos assim, se tornar reféns, né? Da É algo que tecnologia. existe, que não vai embora. Não. Tem que saber lidar com Nós vamos ter isso. o retorno? Você acha que a gente tem retorno desse mundo? Não. Não temos retorno desse mundo. Daí para frente é só, diríamos assim, a gente não sabe para onde vai. Quer dizer, eu digo assim, por exemplo, no Museu dos Objetos, né? Quantos foram ficando para trás? Se eu falo hoje, disquete, meu Deus, né? Já já está dentro desse museu desses objetos tecnológicos. Aliás, Dos objetos eu vi um tecnológicos. documento da UNEB há pouco tempo de Hum. entrega de material, acho que de TCC, alguma coisa assim, solicitando entrega em disquete. Disquete? Não Disquete, há era pouco tempo. como é que chama? O CD, não? Não, Meu disquete. Deus do céu. É. Mas então isso aí tem. E CD hoje também, né? Já não CD não tem, tem por exemplo, como. quando você vai num evento e fala assim: bom, os textos vão ser publicados em CD. Você fala, mas É, CD vai ficar onde isso? isso, exatamente. O pendrive tá. Sim, agora eu também sou daquelas, né? Eu deixo um pendrive também de segurança. Sim, é Eu chego interessante. lá na UNEB, pode acontecer da internet não tá funcionando. Aham, Eu não ter acesso à internet aí. é Minha verdade. aula tá lá. É um plano B, né? Tem que ter um Você plano tem que B. ter um plano B. Por mais que o Exatamente. povo fale que, não tem internet, não tem pendrive. Pendrive é coisa antiga. Eu também não acho assim, não, entendeu? Tem que ter uma saída, né? Você falou sobre evento, eu me lembrei de que haverá um evento na UNEB, que você está organizando, é na terça-feira, Terça, dia 13/6, dia de Santo Antônio, né? Tô certa? 13/6? 13/6, confirma aí, Anny. Fala um pouquinho do 13, evento, 13 Beth, do quem 6. quiser Olha, ir. esse evento que é praia, tambor e letras. O que a Bahia tem? Muitas pessoas podem até se espantar com o tamanho e falam, muitas pessoas, mas por que praia, tambor? Isso é uma referência
há uma fala de um vereador gaúcho chamado Sandro Fantinel, e nem gostaria de falar o nome dele, mas, né, tem que ter essa referência para mostrar que ele disse que a cultura baiana ela tem uma única coisa, que é a praia e tambor. E os baianos só sabem disso, né? Então, assim, na disciplina de literatura baiana, eu sempre começo a discutir o que é baianidade, né, André? O que faz você, André, ser baiano? Você já Tem tantas pensou? coisas, né? Pois é. Né? O que é que faz você ser baiano? E como eu sou mineira, sou ousada, estou questionando os baianos. O que Eu só sei que não é apenas praia também. Exatamente, mas eu quis usar a fala dele para mostrar que não é só isso. O que a Bahia tem? A Bahia tem muitas coisas. Ela é única, mas ela é plural também. Então, assim, aí este evento que ocorrerá na terça-feira no auditório do CPDR, né? Ali atrás do prédio de pós-graduação, a partir das 9 horas, vamos ter uma mesa de abertura com a reitora, né? A magnífica reitora, Adriana Marmori, o diretor do DCH, professor Flávio, o coordenador do PPGEL, professor Nerivaldo, as organizadoras, eu, professora Lorena, o colegiado espanhol, professora Évila, do colegiado de letras, de língua portuguesa e literaturas. Depois vamos ter uma mesa que vai tratar sobre as hispanidades na Bahia, né? Porque isso é interessante. A gente, quando pensa em Bahia, pensamos só diríamos, nessa influência portuguesa. Inclusive na própria cidade, cidade alta, cidade baixa, né? Para quem conhece Portugal, Lisboa, e o Porto sabe muito bem do que eu estou falando, né? E aí o que ocorre? Mas e a Espanha? Né? O que foi que a Espanha... Será que temos marcas da Espanha ou as hispanidades? Então vai haver essa discussão na parte da manhã, né? Na parte da tarde, nosso amigo Silvio, professor Silvio Roberto, né, vai trazer uma mesa, né, um momento de conversas literárias, poéticas, né, com 3 alunas lá de Alagoinhas, que são atrizes também, né, a Sadjan Helena, a Lina Rios, a Margot Lopes, e vamos ter também a Cássia Vale, que é atriz, escritora e diretora do Bando de Teatro Olodum, aí nas Performances Pretas, que foi essa mesa. E no outro dia, né, no dia 14 do 6, a partir das 9 horas, no auditório do Departamento de Ciências da Terra, né, vamos ter uma mesa que eu fui tentando trazer umas referências. Lembrei da música, né? Toda Menina Baiana, de Gil. Aí eu coloquei Toda Escritora Baiana. Aí vamos ter nossa colega Daniela Galdino, a Anne Pataxó, que é uma escritora indígena, jovem, né? E também Karina de Sá, que é uma escritora que escreve fantástico. Literatura fantástica. Na Bahia, muito raro essa escritora. E na parte da tarde, vamos ter o professor Judeci Leite lançando o livro dele também, A Casa do Mistério, A Casa do Renascimento. E a escritora negra, a Iudália Fernandes, com o livro dela, Patuás. E depois vamos encerrar com uma mesa que é a Poesia Preta na Bahia, uma mesa sarau com o grupo da professora Luciana Moreno, que vai vir a Ana Jara Tavares, Jairo Pinto, Vânia Mello, que são 3 poetas também, que vão fazer um sarau, né? E depois vamos encerrar com um momento cultural. Um dos nossos alunos vai trazer algumas músicas que tratam a respeito da Bahia. Então, esse vai ser nossa resposta acerca dessa, o que a Bahia tem, né? Enquanto tem essa visão depreciativa, aqui continua fazendo cultura, continua fazendo literatura e muito plural. A minha ideia é isso, não é... A Bahia não produz só um tipo de cultura ou só um tipo de literatura, são muitas vozes, né? É um mosaico. E é isso que eu pensei em trazer, e isso fazendo junto com os nossos alunos de literatura baiana da graduação de letras
Língua Portuguesa e Literaturas do Campus 1. Olha, esse evento tá imperdível, viu? Esse programa está sendo transmitido dia 12, né? Segunda-feira. Então, se você está assistindo hoje, dia 12, aproveite e vá lá conhecer as respostas dessa galera super gente boa, super qualificada, dias 13 e 14. Agora, se você está assistindo depois, você pode conferir alguma coisinha no YouTube da TV UNEB. Provavelmente a TV Sim, vai ter uma UNEB matéria. vai fazer uma matéria e o pessoal pode... E espero que nossas redes do PPGEL também vamos fazer uns vídeos lá Exatamente. para jogar nas nossas redes. Maravilha, ao conferir Instagram do PPGEL, o YouTube do PPGEL e também o YouTube da TV UNEB, ok? Exatamente. Beth, brigadíssimo por essa manhã, cheia de mídia e de literatura. Bom, eu que agradeço, André. Eu espero que, assim, né, o seu público, né, os ouvintes, né, os podouvintes, né, entendam, né, ou percebam que é um tema, assim, que a princípio parece muito complexo, mas quando a gente se aproxima, entende que é uma coisa do nosso cotidiano. E nós estamos aí o dia inteiro vendo esse impacto, né, que essa mediatização tem no nosso dia a dia em quase tudo que a gente faz hoje, né? Verdade. E na semana que vem, tem um colega seu que vem aqui. Sim. Não vou revelar, não. Não Quer saber quem é? Ah, eu quero. Aguarde, veja Não, lá. nada de spoiler? Aliás, eu vou ajudar. Ah. Você disse o nome dele aqui em algum momento. Querem saber quem é? Então, semana que vem vocês vão ver, viu? Assistam.